Olá, amigos, sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Associação Comercial Encontro de Grandes Ideias. Esse é um espaço para empreendedores, detentores de conhecimento, para trazer ideias para a gente crescer. Eu sou a Silvana Reis, eu estou no momento como vice-presidente da associação. Eu tenho uma empresa de eventos, a Parceria em Eventos e a Festim Brasil, e é uma honra estar aqui recebendo alguns convidados muito queridos. Essa iniciativa contou com o apoio da Free House com os móveis e a Sicredi com a TV. Muito obrigada. Hoje nós recebemos aqui o meu companheiro de diretoria, um cara que eu admiro bastante, que é o Dario Mazzi Júnior. Bem-vindo, Dario. Obrigado, queria agradecer aí aos nossos telespectadores. Boa tarde a todos. Agradecer o convite da Associação Comercial. Agradecer a você, Silvana, ao Ricardo, a toda a equipe aí que fez isso acontecer, né? Isso mesmo. Então, muito obrigado e vamos lá. Vamos lá. O Dario, ele é dentista, ele é formado pela USP de Ribeirão Preto e ele já atua há bastante tempo na área. Ele começou com posto de saúde. O primeiro empreendimento dele, porque ele é um empreendedor, foi um plano de saúde odontológico. Mas hoje ele tem o Mundo do Aparelho aqui na Rua Santa Rita. Então fala um pouquinho para nós desde quando nós temos o Mundo do Aparelho aqui na nossa cidade. O Mundo do Aparelho é uma ideia minha e da minha esposa, né? Surgiu em 2015, mas isso vem de uma história, sabe, Silvana, de empreendedorismo, né? Eu falo que eu sou um dentista um pouco diferente dos moldes que a gente conhece, né? Eu desde muito cedo, desde quando a gente se formou na faculdade, a gente tinha uma ideia de fazer uma odontologia como um negócio, né? Porque na faculdade, principalmente de área da saúde, você não aprende a fazer gestão. Você aprende a fazer a parte técnica. A parte específica da profissão, né? Isso, você aprende lá a fazer restauração, fazer limpeza, cirurgia. Mas a parte de gestão, ninguém tem. E quando você monta um consultório, mesmo que seja de uma cadeira só, como a gente diz, já vira uma empresa. Uhum. E já tem que ter técnicas de gestão ali para aquilo dar certo, né? Sim, você tem que ter funcionários, tem que dar nota fiscal, um monte de coisa, né? E quando a gente se formou, o ano era 1996, já fazem 30 anos. Era uma época que estava surgindo os convênios odontológicos, né? E a gente antenado com essa situação. E aí eu e mais 3 sócios fizemos uma pesquisa, decidimos montar um plano de saúde odontológico por conta própria. Escolhemos a cidade de Salto, que é uma cidade vizinha aqui, e montamos lá o nosso negócio. Mas, como primeiros empreendedores que éramos, a gente era os donos e os operadores ao mesmo tempo. Né? A gente não entendia nada de gestão. Mas foi um negócio, não existia a Agência Nacional de Saúde, depois ela veio, ela regulamentou o nosso plano, e isso durou por 15 anos. Qual foi o problema disso? A gente não conseguia concorrer com os grandes players de mercado, com as grandes operadoras de saúde odontológica. A gente participava de licitações, mas era assim, não tinha como a gente concorrer com os preços praticados por eles. Era muito mais um feeling do que uma estratégia pré-determinada, né? É como diz assim, empreender, quando você tem... Então, essa empresa, não é que ela fracassou, ela deixou de existir. Ela foi morrendo por falta de dinheiro, como todo qualquer negócio. Mas ela serviu de base do meu empreendedorismo. Porque eu tive que aprender coisas na marra ali.
E não é que é um fracasso, aqui a gente tem muito assim, principalmente familiar, né? Que, não deu certo. E não deu certo, fracassou, não sei o quê. Não, né? O americano, por exemplo, ele tem uma estimativa lá de quantas vezes a pessoa falha, vamos dizer assim, até um negócio dar certo. Né? Então você tem que ser, o que eu aprendi com isso? A gente tem que ser persistente. E aí dessa empresa foi onde surgiu então a base do meu empreendedorismo. E ela durou, na verdade eu que quis sair depois da sociedade, e o ano era 2015. Nesse ano estava surgindo as franquias odontológicas. E as franquias odontológicas vinham com essa pegada do dentista ser empreendedor, elas ofereciam essa parte de gestão. Já vinha com um modelo estabelecido e aí você só se adequava a ele. Isso. E aí o ano era 2014, mais ou menos. Eu falei para minha esposa que eu queria sair da sociedade, porque eu via que assim não dava para competir com as grandes operadoras. A gente também não tinha dinheiro para injetar, né? E era nós mesmos que atendíamos, assim, alguma coisa não estava batendo, né? Aí eu saí. E dessa empresa eu montei a franquia. Comprei uma franquia odontológica chamada Ortodontic. Era uma franquia de serviços odontológicos voltados para o aparelho dentário, para o tratamento ortodôntico, né? E aí a experiência com a franquia teve o lado bom e teve o lado ruim. A franquia sempre é assim. O franchising brasileiro, você descobre isso na marra, depois que você entra numa franquia, né? O franchising brasileiro é muito diferente, por exemplo, do franchising americano, né? Aqui, o franchising americano, ele é muito consolidado já, ele tem muitos negócios lá que são franquias, né? Inclusive os times de basquete, você ouve falar, né? A franquia do Los Angeles Lakers, lá é um negócio muito consolidado. Aqui no Brasil, não. Não existe nenhum órgão regulador de franquia aqui, né? Tem a ABF, mas que ela não regula nada. Nada. Então a franqueadora, na verdade, ela faz o que bem entender. E aqui no Brasil, a franqueadora, ela meio que explora o franqueado para vender serviços para ele. Ela te suga. Lógico, foi a experiência que eu tive, né? Mas a gente conversa com outras pessoas do setor e vê o quanto o franqueado sofre, né? A franqueadora, ela suga você de uma tal forma, assim, com taxas, ela inventa um monte de coisa para você poder pagar. E é o que você falou, não tem uma regulamentação. Mas teve o lado bom. Eu aprendi a fazer gestão. Eu aprendi o que era ter uma equipe comercial. Eu aprendi o que era uma campanha de marketing que gerava os contatos para você poder, a equipe comercial poder trabalhar e poder virar cliente, né? Como que a gente devia se posicionar, o que era persona, que a gente devia, no linguajar brasileiro, não dar tiro para qualquer lado. A gente devia selecionar um nicho que a gente queria atuar. E ir ali, né? Então eu aprendi a estruturar atendimento, comercial, marketing, vendas. Então tudo isso a franquia me ensinou. Então esse foi o lado bom. Até que uma hora eu costumo dizer assim, que o relacionamento franqueadora-franqueado, ele estremece. Né? Ele deixa de valer a pena de algum jeito. Deixa de valer a pena. E aí deixou de valer a pena para nós, porque a gente não acreditava mais nesse modelo de negócio. Foi aí que a gente decidiu, em 2015, a ter nossa própria marca. E aí a gente já entendia de gestão. Já tinha aprendido. Isso. Então aí a gente foi atrás de uma agência, e essa agência montou uma marca para nós. Aí a gente registrou, o Mundo do Aparelho é registrado no INPE, a marca é minha e da minha esposa, né? O INPE é onde faz a propriedade intelectual da marca. O Mundo do Aparelho, é essa marca aqui, ok? Isso, e é uma marca registrada. A gente aprendeu que é importante para quem está nos ouvindo, né? Se você tem uma marca,
é muito importante você registrar essa marca, que ela seja de sua propriedade intelectual. Por quê? Porque se tiver alguma outra marca com o mesmo nome e você não tiver registrado, corre muito risco de você perder a marca. Tem problemas, inclusive, com justiça, com tudo, com cobranças, né? Isso. Antes da gente caminhar um pouco mais sobre como está o mundo do aparelho hoje, ainda no assunto da franquia, você acredita que para quem quer empreender na primeira iniciativa, você acha que a franquia é um passo positivo como primeira ação? Olha, como eu te disse, o franchising brasileiro está cheio. Eu tenho assim vários conhecidos nesse meio, conhecidos que fazem expansão de redes. Tem muita gente boa, mas tem muito picareta. O que eu diria? Por exemplo, eu estava até conversando isso com o meu amigo que chama Renan. Ele trabalha na RDZ, que é uma empresa que faz expansão de marcas em São José do Rio Preto. E a gente estava comentando esses dias, né? Quem é o perfil dessa pessoa que quer empreender com franquia? Então, é a pessoa que trabalha muito tempo numa empresa, está cansado da empresa. CLT, eu quero montar um negócio próprio, mas não tem ideia do que é um negócio próprio, assim. Disso que a gente está falando, de gestão. Né? Então, para essa pessoa, como primeiro negócio, a franquia funciona. Mas aí tem que saber e procurar escolher a marca. Ah, como que eu vou escolher uma marca? Pô, você tem que pesquisar, né? Você vai no Reclame Aqui, você pode ligar para os franqueados dessa marca e perguntar se estão satisfeitos, é tudo aquilo que estão me falando. E também tem que ter uma identificação do investidor, desse empreendedor, com o produto e a marca que ele vai trabalhar, porque alguém que não tem nada a ver com aquele ramo de atividade, ele vai ter que aprender o básico, né? Não, mas não tenha dúvida disso. Você tem que conhecer um pouco daquele negócio que você vai querer entrar. Não tenho nem dúvida disso. E vou falar outra coisa, tem que gostar muito. Né? Uhum. Ah, eu sou dentista, vou montar uma franquia no ramo de alimentação. Não tem nada a ver, eu vou penar. No mínimo você tem que gostar muito de cozinha, de comida e tal, para daí você pensar nesse assunto de justamente, a rede alimentar. Então, as franquias de alimentação existem boas franquias, empreendedores sérios. Você tem que procurar, por exemplo, tá bom, E tem muita gente que virou franquia só como negócio, por exemplo, você pega aí a Geolaser, né, que tá deixando quase de existir. Por quê? Pegaram uma atriz, vamos montar uma marca com a atriz e vamos fazer franquias. Não tem um propósito. O único propósito é financeiro, né? Não tem uma história de vida, nada. Uhum. Então tem muito negócio que tem história de vida. E tem história do pai que começou lá atrás e veio vindo, aí tem a geração, aí fizeram a franquia depois, aí essa marca tem lá 10, 15 lojas próprias, depois que resolveram expandir através de franquias. Isso. Né? Uma dessas franquias boas que eu sempre falo é Espaço Laser, por exemplo. Se você olhar a história de vida da Espaço Laser, você vai entender que tem história ali, que tem amor, que tem carinho pela marca, né? Então, por exemplo, essa é uma franquia que vale a pena se você quiser empreender. Legal. Então, franquia é uma opção para quem não tem experiência e quer começar um negócio próprio. Eu acho. Mas precisa tomar cuidado, avaliar bem, conversar com quem já tem, e tem que ser algo que você goste, pelo menos como assunto, como mercado, né? Agora vamos lá de volta para onde a gente estava no mundo do aparelho. Beleza. Hoje o mundo do aparelho tem, quando está com o quadro completo, que eu imagino que deve ter entra e sai, né, de profissionais, quando você está com o quadro completo, quantos dentistas você tem? Então, hoje, o mundo do aparelho, por que chama mundo do aparelho? Isso. Chama mundo do aparelho porque nós somos uma clínica odontológica voltada para o tratamento com aparelho dentário. Da odontologia a gente chama isso de tratamento ortodôntico. Então a gente quis pôr um nome, fosse um nome diferente.
e que não remetesse ao meu nome ou ao nome da minha esposa. Que funcionasse como uma marca, como uma empresa. Independente de ser vocês à quem frente. estar lá atendendo. Uhum. Né? Isso traz renda passiva para o empreendedor, né? Uhum. Então, o mundo do aparelho funciona como uma empresa. Nós temos lá o setor de atendimento, nós temos o setor comercial, nós temos o setor de marketing, nós temos o setor de cobrança e temos os dentistas que atendem. Hoje, nós temos lá 12 funcionários que são CLTs, que são a nossa base, e temos mais 8 dentistas. Como que esses dentistas atuam? Eles abrem uma empresa, eles atuam como pessoa jurídica. Uhum. Eles Prestadores de serviço. Prestam o serviço, emitem a nota, a gente paga eles. O que é uma grande parceria, desde que também você trabalhe como uma empresa séria, né? É muito bom para o dentista que presta serviço. Às vezes ele quer se dedicar, eu só quero fazer implantes. Ele vai lá e presta esse serviço de implantes para mim, ele pode prestar para outras pessoas. Ele abre um PJ para ele. E aí ele pode fazer a grade de horário? Se ele quiser. Tem o dentista, eu faço atendimento de canal. Ele também pode abrir uma empresa de PJ e prestar serviço de canal. Ele não precisa ter o consultório dele próprio. Uhum. Hoje é uma boa ideia você prestar serviço. É quase um coworking. Justamente, né? Só que fica determinado que é nesse ramo e naquela estrutura. Isso, tem muito profissional hoje fazendo isso. Eu vou lá, me formo em odontologia, faço a especialidade de tratamento de canal. Então, eu sou especialista em tratamento de canal. Em vez de eu montar meu consultório e atender de tudo que aparece, não, eu vou fazer um negócio que a gente chama de que é a endodontia, endodelivery. Uhum. Eu tenho lá minha malinha com as minhas coisas, tudo para fazer. Vou lá, presto serviço pro Dr. Dario no consultório dele. Vou lá, presto serviço para a doutora Silvana no consultório dela. Abro um PJ para pagar menos impostos, Uhum. né? Que hoje o PJ ele paga menos impostos do que a pessoa física, dentista. Né? Mas a empresa é ele mesmo e mais auxiliar, por exemplo, que ele pode levar se ele quiser. Né? Esse é um bom caminho para quem está se formando também e não quer ser empreendedor. Porque se a pessoa que é dentista e quer montar um consultório, montou um consultório, abriu a empresa, virou empresa. Agora, o doutor Dario e a doutora Ana Cecília, que é a sua esposa, trabalham juntos no mundo do aparelho. Como é essa relação de casal trabalhando e empreendendo junto? Olha, Silvana, fácil não é. Eu vou te falar que sai uns ranca-rabo lá de vez em quando. Mas a gente se acerta, sabe? Assim, aquela frase, atrás de um grande homem tem sempre uma grande mulher, é verdade. Sabe? Eu acredito que eu estou onde eu estou e eu cheguei aonde eu cheguei por causa da minha esposa. A minha esposa tá ali do meu lado, a gente é parceiro nos negócios. Ela não concorda comigo sempre, mas ela tá ali, ela me apoia. Se deu errado, a gente... Concordar não significa... concordar não significa ir contra. Mas é uma boa discussão, é saudável isso, né? Porque um puxa para um lado e tal, e até chegar num consenso. Eu acho assim, que se você... Eu acho que a gente chegou mais longe juntos do que se a gente chegaria individualmente. Porque um apoia um outro mesmo. Não, vamos fazer isso daqui, vamos fazer aquilo ali, vamos para cima, vamos para frente, porque a minha cabeça pensa em ir para frente, a dela também. Então a gente se acerta na nossa baguncinha ali, de marido e mulher, né? E aquela história de não levar problema para casa, a gente sempre leva. É difícil não levar. É difícil, nossa, mas o que eu penso disso tudo? Que eu cheguei mais longe junto com ela. Legal. Ela me dando suporte, ela me apoiando e eu apoiando ela. Do que a gente trabalhar em separado.
qual é o grande foco do mundo do aparelho? Qual é o grande diferencial que vocês têm nesse mercado aqui da cidade de Itu? O que eu pensei como negócio, Ana? Eu sempre pensei em ter um negócio com receita recorrente. Né? O que é uma receita recorrente, explicando aí para quem está nos assistindo? É aquela receita que você tem uma previsibilidade de faturamento todo mês. Né? Uma assinatura igual Netflix, por exemplo. E na odontologia, qual procedimento nos dá recorrência? A ortodontia. O tratamento com aparelho dentário, a pessoa precisa ir todo mês lá fazer a manutenção. Isso é um tratamento que tem de duração em média 3 anos. Uns mais, uns menos. Então, a gente nunca começa do zero a nossa empresa. A gente tem aquela previsão de receita. Que é a receita recorrente das manutenções de horta. Né? Hoje o mundo do aparelho tem mais ou menos uns 1.300 pacientes de ortodontia em tratamento. A gente tem uma taxa de inadimplência que a gente já sabe qual que é todo mês. Então a gente sabe que tem aquele dinheirinho que é sagrado, a gente recebe. Então a gente não começa do zero. Aí a gente ajeita nossas despesas, já prevendo aquela receita. E se vai fazer algum investimento na estrutura tal, já dá para contabilizar com essas entradas, né? Então, é o que eu falo para você. Então, o mundo do aparelho tem que ter uma reserva de emergência, tem que ter uma reserva para 13º, tem que ter uma provisão para investimentos, tem que sair da empresa os investimentos. É isso que o dentista não aprende na faculdade. É como fazer uma gestão para aquele consultório dele ir para frente, né? O que a gente aprendeu é só a parte técnica, que normalmente o que eu vejo dos meus amigos que não fazem gestão é que eles sugam o consultório deles em prol da vida pessoal, né? E aí a empresa deles fica fraquinha e fica muito frágil a qualquer momento deixar de existir. Qualquer alteração de comportamento do mercado é logo atingido, né? Lógico, você tem que ter lá no seu negócio, para quem está nos assistindo, você precisa ter pelo menos um faturamento seu guardado. Uma gestão normal, tradicional, isso, eu tenho que ter um faturamento guardado. Eu preciso de um capital de giro. Sim. Por que a empresa morre? Empresa morre por falta de dinheiro, 100% das vezes. E misturar as finanças da empresa com as suas próprias particulares é o maior pecado que o empreendedor iniciante comete. Isso acontece com a maioria dos empreendedores, né? Ele acha que a empresa é o caixa dele, né? Ele vai lá e pega o dinheiro do caixa, pega o dinheiro para ele, a empresa é minha. Exatamente. E isso é um erro, porque você está roubando a sua própria empresa, né? E aí o negócio fica frágil. Não é fácil empreender, você sabe disso, né? A empresa rica, o dono pobre. A empresa milionária, o dono rico. Isso. A empresa bilionária, o dono milionário. Então, assim, o dono está sempre abaixo da empresa. A empresa, que é a galinha dos ovos de ouro, tem que estar sempre bem. Exatamente. Bom, vamos lá. Para o futuro, o que você planeja ou visualiza para o mundo do aparelho ou para você, empreendedor? O que eu visualizo na área de odontologia hoje em dia, né? A gente está trabalhando nessa área do aparelho dentário e a gente estabilizou, a gente sabe direitinho o quanto de paciente a gente tem que colocar novos tratamentos, porque vão sair outros tratamentos. E aí você tem que manter essa recorrência, a carteira de clientes, né? E agora eu estou implementando lá no mundo do aparelho a questão dos implantes. É a implantodontia. Já faz um tempo que eu ando alimentando essa ideia, né? Já faz um tempo que a gente está pondo no papel e agora começamos a fazer. É um outro ramo da odontologia, é um ramo de cirurgia, né? É uma coisa... Por quê?
Porque quem usa aparelho sempre, às vezes, perdeu um dente, perdeu outro, e precisa colocar um dente novo. E o implante hoje é a melhor solução. Então, a gente está trazendo isso para a clínica do mundo do aparelho, os implantes odontológicos com bastante força, com acessibilidade, em formas de pagamento acessíveis, porque a gente sabe, Silvana, o dentista brasileiro hoje, ele é considerado um dos melhores do mundo. Isso é verdade. Mas por um problema do nosso país, é uma população de desdentados. Tem muita gente com perdas dentárias no Brasil. Por muitas, nós somos um país de terceiro mundo, então assim, nós não estamos desenvolvidos a ponto de... Então tem muita gente, a gente chama de edentulismo, né? Que é a perda dos dentes. O Brasil, infelizmente, é um país com muita gente nessa situação. Por políticas econômicas, por políticas governamentais, por questões culturais, né? A população brasileira não dá o devido valor à saúde bucal. A gente sabe que num país igual o nosso, o status é mais você ter bens materiais. Quanto mais pobre o país, mais ele dá valor no dinheiro, no bem material, né? Até sobrepondo saúde. É lógico, a gente sabe, justamente a saúde começa a competir com o carro, com o celular. A pessoa tá lá sem o dente, mas tá com o celular do ano. Isso acontece muito, né? É verdade. O carro, ele tem eu falo sempre isso, o carro ele tem um sinônimo de status aqui no Brasil. Ele não é meio de transporte. Qualquer país mais desenvolvido, o carro é meio de transporte, por isso que vale tão pouco. E aqui vale muito. Muito, é um lugar super valorizado, né? Não é isso? Né? Aqui a gente tem um carro, olha lá, Silvana, o carro que ela comprou. É mais ou menos assim, então é cultural isso. Cultural. Então, infelizmente, se tem muitos desdentados, porque a pessoa às vezes prefere tirar o dente e comprar um bem material do que tratar a saúde. A gente sofre com isso, não só a saúde, né? Agora, fugindo um pouco desse assunto, mas indo para você, empreendedor, eu convivo um pouco com você aqui na associação e eu vejo que você vai para Campinas fazer curso, vai para São Paulo, vai para não sei aonde. Essa sede de conhecimento e tal é um grande motor para você? Como é que é? Você vê você estudando até quando? Né? O que mais você quer aprender? Nossa, você pegou num ponto assim que é o meu propósito de vida, sabe? Tem uma frase em inglês que eu gosto muito, chama Long Life Learning. É a vida inteira aprendendo. Para mim, eu gasto meu dinheiro em conhecimento. Para mim, o que é importante é ter conhecimento. Porque o conhecimento ninguém tira de você. E aí eu vou para uma outra questão. Por que o nosso país é tão de desigualdade social? Exatamente. Eu acho que a educação, ela traria as pessoas para um meio termo. Entendeu? E não é o que a gente vê aqui no nosso país, né, Silvana? A gente vê que o jovem hoje, ele quer ser influencer, ele quer ser blogueiro, ele quer ser jogador de futebol, ele quer ser pagodeiro. Ganhar dinheiro fácil. Mas pensa bem. E sem estudar, né? Eu quero ser jogador de futebol. Eu estava assistindo o jogo dos Estados Unidos contra a Bélgica ganhou dos Estados Unidos, inclusive. E o goleiro americano fez uma falha lá, aí a repórter será da Globo, da Cazé TV, começou a falar do goleiro. Olha, mas o goleiro se formou em Harvard. Fez uma tese relacionada ao futebol, parará. Então, assim, vai acabar o futebol, ele vai continuar com a vida acadêmica dele, ou com a vida profissional dele. Em outros lugares, os jogadores estudam. Isso diminui a desigualdade social, né? Eu tenho o sonho de ser jogador, mas e se eu não for? E se algo der errado no meio do caminho, machucar o joelho, sei lá o quê, né? Então, assim, você me perguntou sobre essa sede de conhecimento, né? Então, assim, eu adoro estudar,
Acho que vou morrer estudando. Muito provavelmente daqui a um tempo eu vou começar a dar aula, porque é uma coisa que eu gosto. Mas é uma coisa que eu tenho como propósito de vida. Para mim é mais importante o estudo, o conhecimento do que bens materiais. Então, o que eu puder gastar em conhecimento me faz feliz, pronto. Então é mais ou menos por aí, né? E além de acreditar que a educação traria um país mais justo para nós. Então, meu futuro eu vejo desse jeito, empreendendo, porque eu gosto muito de empreender. Talvez um pouco na área de educação mais para frente, vamos ver. E continuar trabalhando. Eu vou te propor um bate-bola de uma palavra. Vamos lá, tá Ok? bom. Liderança. Steve Jobs. Empreendedor. Empreendedor. Eu gosto, né? Uma palavra, não precisa ser alguém. Resiliência. Confiança. É a base de tudo. Futuro. Felicidade. Que bacana. E para quem vai empreender agora, mês que vem, já tá decidido, vou empreender. Um conselho. Se prepare. Além de você ter o capital para abrir o seu negócio, você precisa ter um capital de giro guardado para aguentar aqueles primeiros meses do negativo. Até porque algumas pessoas empreendem agora e acham que o mês que vem já tá tirando dinheiro, né? Vamos supor que eu vou montar uma barraquinha de cachorro-quente. Custa, sei lá, 30 mil para montar a barraquinha. Se eu tiver só os 30 mil, é melhor não montar. Porque quanto tempo vai dar negativa a barraquinha até... E além disso, então eu preciso dos 30 mil da barraquinha. O capital de giro. Eu preciso de mais, por exemplo, 10 mil de capital de giro para aguentar 6 meses, vamos dizer. E eu preciso de dinheiro para viver os 6 meses enquanto o negócio não dá. Então não é para qualquer um. Uhum. Antigamente eu achava que qualquer um podia empreender, hoje eu não acho mais. Né? Empreender é mais que isso. Então o cara tem que se preparar, estudar, saber o mercado que ele está entrando, analisar os concorrentes. Mas é um meio de vida legal, né? A gente gosta, né, dessa loucura, né? Agora, Danil, você é meu companheiro aqui na associação, estamos na Sim, diretoria. Estamos aqui. A associação vai completar 70 anos, estamos com 69 anos. Né? O ano que vem já fazemos 70. E, como presidente da associação, que recado, que conselho, que incentivo você quer dar para os empreendedores, os empresários aqui da nossa cidade e região? A associação está aqui disponível para os nossos empresários e empreendedores aqui da nossa região. Se você ainda não é filiado à associação, venha, se filie. Juntos a gente pode chegar muito mais longe. E a associação está aqui para intermediar isso mesmo. A gente quer promover esses podcasts, a gente quer promover cursos, a gente quer promover os nossos cafés, para levar conhecimento, para que o seu empreendedorismo não precisa errar tanto. E a associação tem que ser esse porto aí do empreendedor. A associação tem trazido alguns serviços, tem disponibilizado para os associados alguma série de serviços, alguns com custo bem abaixo do mercado e vários outros que são gratuitos para quem já é associado aqui. E se você já está aqui na associação, venha se engajar, venha fazer parte da diretoria também, venha trabalhar para que a gente cresça, né, que desenvolva grandes ideias juntos, né? Esse aqui é o papel da associação. Quantas ideias eu não aprendi com vocês? Pode juntos, né? E você também aprendeu alguma coisa que eu... Lógico. Né? Então é isso que a associação serve. Vem aqui, toma um café, às vezes alguém fala uma coisa que serve para teu negócio.
Exatamente. E aí você pode usar lá. Né? A associação serve para isso. Bom, Dani, eu só tenho a agradecer. Eu que Foi uma agradeço. delícia conversar, porque, na verdade, no dia a dia que a gente está aqui na associação, às vezes a gente não tem a chance, né, de se conhecer tanto assim. Foi muito bacana, muito legal. Mais uma vez, eu agradeço aos patrocinadores, Free House pelos móveis, Sicredi pela TV. E deixo aberto aqui o espaço, se você tem algo a contribuir com os negócios, o desenvolvimento da nossa cidade, venha para a associação. Além do podcast, tem outros canais que a gente pode usar para compartilhar tudo isso. E a gente agradece a audiência. Se vocês curtiram isso aqui, compartilhe, mande para um amigo. E a gente agradece e até a próxima.